a edição de 1º de setembro de 2022. Olha aí, mais um mês chegando. Quinta-feira. Na Igreja Original de Cristo é dia de São Terenciano, São Josué e São Vitório. Nós estamos vivenciando a 22ª semana do tempo comum. Então, os católicos vivenciam a 22ª semana do tempo comum desde o domingo, dia 28, ok? Vamos a outros dados desse dia? Vamos lá. Dia 1º de setembro, quinta-feira, a fase da Lua é nova e começou no dia 27 de agosto. Estão se passando 244 dias do ano, hein? Faltando 121 dias para terminar 2022. A estação do ano é a do inverno brasileiro, que começou em 21 de junho. O início da primavera será no dia 22 às 22 horas e 3 minutos. Setembro é o 9º mês do ano e tem 30 dias, hein? Mês consagrado à Bíblia. É o mês da pátria, da independência do Brasil. 200 anos, no dia 7. Serão comemorados 200 anos, o bicentenário. É o mês do trânsito, a semana de 18 a 25 de setembro. Tem também o dia da TV brasileira, dia 18. Dia da árvore, dia do fazendeiro, dia 21. Dia mundial sem carro, dia 22. Quando começa também a primavera. Dia do rádio e da radiodifusão, dia 25. E estamos iniciando hoje a Semana da Pátria. Olha, neste dia 1º é o dia da bailarina, você sabia? Dia da bailarina. Minha sobrinha Karina, ela fez o curso de bailarina quando era menininha, né? Agora não sei, já é adulta, eu não sei. Dia de Santa Beatriz da Silva. Dia do Corinthians, olha o timão aí, o mais famoso time paulista. É aquele que tem torcida mais numerosa, segundo as últimas pesquisas. Então é dia do Corinthians. Corinthians. É dia do profissional da educação física e dia mundial de oração pelo cuidado da criação. Olha, educação física, quase que eu fiz esse curso. Eu estava na Marinha Militar, da Marinha de Guerra, nas décadas passadas aí, muitas décadas atrás, e quase que eu optei pela educação física, mas aí cheguei num determinado momento e quis fazer escrita e fazenda. Indicadores econômicos: salário mínimo em vigor, salário nacional R$ 1.212. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação medida pelo IPCA do IBGE, inflação em queda, 10,07%. Vamos a outras informações, todas elas importantíssimas. Mercado financeiro, já que eu falei sobre inflação, projeta inflação menor e crescimento econômico maior para 2022. Olha que manchete importante e interessante. Mercado financeiro projeta inflação menor e crescimento econômico maior para 2022. As informações são do professor, que é também comentarista da TV Brasil, é o professor Caldas. Ele faz muitas projeções interessantes para o jornal Brasil em Dia, da TV Brasil Gov. Vamos lá então? Tá na hora de começarmos a falar sobre isso, né? Essa matéria aí, que foi uma pesquisa do professor Caldas, professor e comentarista. Olha, há projeções para a economia brasileira até o fim do ano de 2022. No Boletim Focus, por exemplo, na semana passada, economistas estimaram a inflação oficial para este ano pelo IPCA algo em torno de 6,8% no ano. Já nesta semana que começou dia 28, né, 29 foi o primeiro dia útil,
O boletim publicado na segunda-feira, dia 29 de agosto, mostrou queda de expectativa da inflação para 6,8%. Caiu um pouquinho, né? Da mesma forma, até a semana passada, o Boletim Focus, em relação ao crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, tudo que se produz no Brasil, informava sobre expectativa de crescimento de 2,02%. E no novo boletim de segunda-feira, a expectativa é de 2,10%. Em relação à balança comercial, também houve uma melhora no número do superávit, de 62,2 bilhões de dólares para 68,06 bilhões de dólares. Em relação à taxa de câmbio e à Selic, não houve mudança nas expectativas dos agentes econômicos. A mudança de ânimo está relacionada com a melhoria do clima econômico e com os índices inflacionários de julho, que fazem com que as expectativas do mercado sejam de que a inflação está contida, né, e até o fim do ano, né? Então essa é a expectativa, e isso é bom para o mercado, isso é bom para o povo brasileiro, né? Infelizmente tem pessoas que não ligam para essa parte econômica, mas é importantíssima, é a nossa vida que está em jogo, né? Melhora a economia, melhora o cenário por completo. Símbolos nacionais, vamos falar porque, olha, nós estamos na Semana da Pátria, hein? Símbolos nacionais, bandeira, hino, temos o brasão também e o selo. A bandeira, o hino, o selo e o brasão são símbolos de um país independente, país soberano, que representam a união e a identidade nacional de um povo. Nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, é bom lembrar os símbolos que contam um pouco da nossa história. A bandeira nacional está, por exemplo, nos estádios com o torcedor, na comemoração dos atletas, nas escolas, em prédios públicos. A soberana flâmula, com seu verde, amarelo, azul e branco, está em todo lugar. O estilo atual foi criado após a proclamação da República em 1889 para representar as conquistas do momento histórico do país. Ela é a identidade do povo brasileiro, um dos símbolos nacionais mais importantes. Inclusive está aqui a bandeira. Olha aí a bandeira. Temos aqui, né, a bandeira do nosso país. Está aqui, né? Eu faço questão de ter a bandeira aqui porque eu sou brasileiro. E o que falar do hino nacional, hein? O que falar? Dos mais novos aos mais velhos. Todos entoam letras e música e demonstram sentimento e contam fatos históricos do país. Outro símbolo é o selo nacional, que tem o desenho baseado na história da bandeira do Brasil. O selo é usado para autenticar atos e documentos do governo, como, por exemplo, diplomas de certificação e certificados expedidos por escolas oficiais ou credenciadas. Outro símbolo da nação é o brasão da República, que foi criado ao mesmo tempo que a bandeira, e o seu uso é obrigatório pelos poderes. É o brasão da República. O brasão nacional está presente em todos os prédios públicos, segundo, né, as informações do Bom Dia, do programa Brasil em Dia, da TV Brasil Gov. Uma aluna, olha, Helena Calegaro, que é aluna do Colégio Militar de Brasília, diz que o símbolo que mais impacta para ela é a bandeira, pois conta um pouco da nossa história e da nossa independência, que em 2022 está completando 200 anos. Olha, então ela destacou a bandeira. Tem gente que fala que é o hino, né? E depois vem o brasão e o selo. E ela diz que além da bandeira
representar para ela a nossa história, representa também a soberania do país e permite a identificação da brava gente brasileira mesmo no exterior. Quando a pessoa está no exterior, ela pega a bandeira do Brasil, né, e coloca lá no alto, na mão, na cabeça. Né? Pois é, a historiadora Neuma Brilhante Rodrigues explicou que os símbolos são fundamentais para a mudança de chave da construção da identidade política, quando deixamos de ser súditos de alguém e passamos a pertencer a uma determinada nação. Agora vamos falar de manchetes do jornal A Tribuna. O jornal de quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. É o único jornal que circula de forma impressa nas bancas, padarias e lanchonetes. Capa de quarta-feira, então, último dia do mês de agosto. Os primeiros dados do censo, a vez dos quarentões. Noemes Alves, de 45 anos, com a personal trainer Andressa Ribeiro, de 44, representa a geração mais saudável da faixa etária. É uma legenda de fotografia da Tribuna. Pop Zap. A modelo e influenciadora Isabelle Palma morreu aos 29 anos após sofrer um engasgo. Minha nossa, não sabia. Fiquei sabendo pela capa de A Tribuna, hein? Por isso que o jornal impresso, olha, é importante. Bandidos se arrependem e devolvem carro com tanque cheio. Robôs com rosto humano e que cuidam dos idosos. Engenheiro e o robô que tem sua aparência. Uma legenda de foto de capa aqui do jornal, mostrando o robô e o engenheiro. O robô é a cara dele mesmo. É uma cópia perfeita. Furacão faz o dever de casa e bate o Palmeiras. Temos que tirar 400 mil crianças da fome, diz Aridelmo. Aridelmo é candidato ao governo do estado do Espírito Santo, né? Ele deu entrevista ao jornal A Tribuna e disse, então, temos que tirar 400 mil crianças da fome. Exames confirmam nova varíola entre crianças, em 3 crianças, no caso. O número de infectados pela doença avança no estado do Espírito Santo. Em 5 dias, quantidade de doentes subiu de 10 para 31. Do total, 3 são crianças de até 9 anos. Outros 2 casos são de pessoas na faixa etária de 10 a 19 anos. Shows de graça com Nano Reis e Alemão do Forró. Motoristas com licenciamento vencido já podem ser multados. Todos os prazos para realizar pagamento se esgotaram. Vamos a outras informações. Agora eu falo para você, redução do preço do leite. Eu gosto de passar notícias positivas também. Tem jornalista que adora passar só notícia negativa. Meu Deus, gente. Vocês acabam com as mentes. Vocês acabam com as mentes, né, das pessoas. Com as expectativas, as boas expectativas. Vamos passar notícias boas também. Olha, leite Celita Energia a R$ 4,79. 4,79 o litro. A caixinha. Na Central de Compras Supermercados Romano, na Praça Isidoro Binda, bairro Vila Nova, em Colatina, hein? Então, olha aí, preço baixo, R$ 4,79. 4,79 na Central de Compras Romano, Praça Isidoro Binda, bairro Vila Nova. Agora vamos falar sobre a friagem. Olha, a friagem de agosto está, né, já terminou. Agora a friagem de setembro. Vamos ver se vai ser frio também, já que vem aí a estação da primavera. Mas até o último dia de agosto foi frio. Um frio bem forte foi registrado no fim do mês de agosto, notadamente na quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022, atingindo vários municípios capixabas. Eis um exemplo de temperatura baixa. Os termômetros marcaram apenas 14 graus em Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 7 horas, hein, do dia 31 de agosto. Minha nossa, hein? 14 graus. Aqui em Colatina, de onde eu falo, né, minha cidade base, também foi registrado muito frio, hein? Acho que foi a madrugada e noite, se não foi a mais fria, foi uma das mais frias
do inverno. Nova varíola do espírito, nova varíola, ela continua aumentando os números, né? Continuam surgindo novos casos. Vamos ver como é que está a situação da nova varíola no Espírito Santo, com um número mais atualizado. Um número mais atualizado, deixa eu ver aqui. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Tomando um cafezinho, né? Nova varíola no Espírito Santo. 31 casos da varíola do macaco, a nova varíola, ou monkeypox, foram registrados no estado do Espírito Santo, sendo afetados 25 homens e 6 mulheres. Há ainda casos suspeitos. Os dados foram informados na terça-feira, 30 de agosto de 2022. Erupções cutâneas saem no corpo, além de dores musculares. Esses são alguns sintomas, né? Eu quero falar agora sobre... eu vou falar sobre o censo, mas antes de tudo quero passar o telefone. Central Telefônica para saber mais informações sobre os recenseadores do IBGE e confirmar sobre a pesquisa. Se você tiver com dúvida, porque às vezes o morador fica com dúvida na hora de receber o recenseador, olha aí, telefone 0800 721 8181. Eu deixo aqui no meu resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. E agora vamos ao balanço parcial do censo. 60 milhões de brasileiros já responderam ao questionário do IBGE. O primeiro balanço divulgado pelo IBGE revelou que quase 60 milhões de pessoas em todo o Brasil já foram recenseadas. Em menos de um mês de trabalho, mais de 20 milhões de domicílios foram visitados pelos recenseadores. São Paulo é o estado onde mais pessoas já foram recenseadas, seguido de Minas Gerais e da Bahia. Em todo o país, o questionário básico do censo foi realizado em 82,2% das residências e o completo 11,8%, o que está dentro do percentual planejado pelo IBGE. 99,7% dos questionários foram respondidos de forma presencial, a mais recomendada pelo Instituto. Entre as pessoas que já foram recenseadas estão cerca de 450 mil indígenas e quase 387 mil quilombolas. Esta é a primeira vez que estão sendo levantados dados em comunidades quilombolas. Até o momento, em 2,3% das residências visitadas, os moradores se recusaram a responder à pesquisa. É um número pequeno, né? 2,3% de moradores se recusaram a responder. Mas aí, como eu fiz aqui anteriormente, eu passei o telefone para você saber mais, né? Se a pessoa é recenseador mesmo, se é agente do censo. 0800 721 8181. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais alguma informação. O IBGE acredita que esse número de 2,3% de pessoas que se recusaram deve ser reduzido até o fim do levantamento. Cerca de 144 mil recenseadores estão nas ruas coletando as informações, segundo o repórter Maurício de Almeida, da TV Brasil do Rio de Janeiro. Agora, vamos ver a expectativa do IBGE. A expectativa do IBGE é de que os recenseadores irão concluir os trabalhos até o fim do mês de outubro. Os primeiros resultados do censo devem ser divulgados ainda neste ano, mas em análise parcial já foi possível perceber uma tendência de envelhecimento da população. E agora, hein? A notícia sobre o imposto de renda, restituição. A Receita Federal começou a pagar na quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022, o quarto lote de restituições do imposto de renda, hein? Para mais de 4 milhões e 400 mil contribuintes. São 6 bilhões de reais o valor a ser pago, hein? A 4 milhões e 462 mil contribuintes beneficiados por esse lote. Do total, 265 milhões de reais são pagos ao público que tem prioridade legal, como os idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência, professores e pessoas que têm como principal fonte de renda o magistério.
O restante do lote é destinado aos contribuintes que entregaram a declaração até o dia 30 de maio. A consulta pode ser feita na internet, no site da Receita, onde é possível conferir também se ficou alguma pendência, né, se o contribuinte caiu na malha fina. A restituição será depositada no banco que o contribuinte indicou e, caso o dinheiro não caia na conta, ele estará disponível numa conta do Banco do Brasil para resgate em até 1 ano. Então você não perde, né, se ficar atento. Agora eu quero falar para universitários. Estudantes já podem conferir resultado da segunda chamada do ProUni. Atenção, estudantes. O programa Universidade para Todos, ProUni, tem um novo cronograma, segundo divulgou a apresentadora do Brasil em Dia, da TV Brasil Gov, Mara Knupp. O Ministério da Educação informou que nesta quinta-feira, hoje, portanto, dia 1º de setembro de 2022, os estudantes podem conferir o resultado da segunda chamada na página eletrônica acessounico.mec.gov.br/ProUni. Por sua vez, os pré-selecionados devem confirmar as informações prestadas na inscrição. Esse prazo terminaria no dia 8 de setembro, mas foi prorrogado para o dia 13 de setembro. Entre os dias 21 e 22 de setembro, os estudantes que não forem selecionados devem manifestar interesse de ficar na lista de espera. O resultado dessa lista sairá no dia 26 de setembro. Agora vamos falar um pouquinho em caráter nacional sobre a varíola dos macacos. O governo federal divulga recomendações sobre a monkeypox, ou varíola do macaco. O Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz elaboraram um documento com orientações e cuidados para grávidas e mães em fase de amamentação, com relação à infecção pela varíola dos macacos. Olha, as indicações são baseadas no conhecimento de que o vírus pode ser transmitido ao recém-nascido por contato próximo, durante ou após o parto, e que a doença tem evolução severa nos bebês. Então, o governo federal elaborou uma série de recomendações sobre a prevenção e os cuidados com a doença no país, especialmente entre grávidas e mães que amamentam. A recomendação do Ministério da Saúde, segundo a repórter Cleide Lopes, da TV Brasil de Brasília, é que caso a mãe esteja amamentando, atenção, mamães que estão amamentando, e apresente alguns sintomas da doença, essa mãe que está amamentando deve procurar rapidamente uma unidade de saúde para exames. Além disso, a amamentação deve ser interrompida até a confirmação do diagnóstico. Em caso positivo, a mãe deve evitar contato direto com a criança e, enquanto isso, o bebê não pode se alimentar com o leite materno. A infectologista Nathalie Del Vecchio orientou que o bebê deve receber leite de fórmula adequada para a idade dele. E a mãe pode até ordenhar o leite, mas não deve oferecê-lo ao recém-nascido. De acordo com os números, 98% das contaminações, olha só, os números informados pela TV Brasil, no Brasil em Dia, jornal matinal diário das 8 horas. 98% das contaminações ocorrem nas relações sexuais. Por isso, o alerta vai também para as mulheres que pretendem engravidar. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara, enfatizou que a relação sexual é o maior fator de risco para a infecção da varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou a importação de medicamentos e vacinas contra a enfermidade. E a Fundação Oswaldo Cruz desenvolveu um kit de diagnóstico rápido da doença, que é analisado pela agência. Olha, informações importantíssimas, né? Olha, álbum de figurinhas, você já adquiriu o seu álbum de figurinhas? Pois é, está sendo uma grande atração nas bancas de jornais e revistas, o álbum e as figurinhas. Os colecionadores brasileiros
estão correndo atrás dos álbuns e das figurinhas da Copa do Mundo 2022, fazendo até fila em frente às bancas de jornais e revistas por causa desses álbuns e dessas fotos. É uma distração super legal, disse uma colecionadora. Os amantes dos álbuns, além de comprar, também trocam figurinhas com os amigos. Olha, há álbum que custa até mais de R$40. E um homem disse em Vitória, na Grande Vitória, Espírito Santo, que gastou já, olha, R$1.000 com figurinha. Minha nossa, gastou bastante, hein? Algumas figuras são consideradas super raras, ou seja, muito difíceis de encontrar. Gente, é interessante, né? A Copa do Mundo está aí. A audiência da TV no último domingo, vamos ver como é que ficou? Olha, o primeiro lugar sempre fica com a TV Globo, que teve 11,9 pontos. Caiu um pouco no domingo, né? E o segundo lugar vem sempre para o SBT aos domingos, que teve, na média do dia, 6 pontos. O Jornal da Semana SBT ficou com 2,5. Pé na Estrada, também 2,5, Sempre Bem 2,1, SBT Esportes 2,2. Notícias Impressionantes, 3,7. Roda Roda 4,6, Telecena 3,8. Domingo Legal obteve 6,9. A Eliana 7,3 e o programa Silvio Santos 7,2. A sessão Meia-Noite do SBT obteve 2,9 pontos. Quem não viu vai ver 1,7. E o Conexão Repórter Reapresentação 2 pontos. O terceiro lugar do domingo, dia 28 de agosto, foi da Record TV, conforme acontece semanalmente. Ela obteve 5,1 pontos. O Religioso, o programa Religioso, teve 0,6. São Paulo de Prêmios 1 ponto. Faixa Record Kids 3,8. Desenhos Bíblicos 2,3. Uma boa audiência para os desenhos bíblicos. Todo Mundo Odeia o Chris 4,4. Cine Maior Angry Birds 5,8. Hora do Faro 6,3. Canta Comigo Tim 8,2. Domingo Espetacular 7,8. Câmera Record 4,2. Chicago Fire 2,4. Religioso 0,6. O quarto lugar do dia do domingo, dia 28 de agosto, foi da Band, que teve um bom número na média diária por causa do debate presidencial. A média do dia, das 7 às 0 horas, foi de 4,1 na conhecida TV Bandeirantes. O automobilismo, Fórmula 1, obteve 2,9. O Grande Prêmio da Bélgica, corrida, 3,8. Show de esporte, média geral, 1,4. O primeiro programa. O segundo programa, média geral, 1,9. Campeonato Brasileiro Sub-20, Corinthians e Flamengo, 1,8. Terceiro tempo, primeira edição, 1,7. Perrengue na Band, 4,5. Eleições 2022, debate com os presidenciáveis, 13,7 pontos. Canal Livre, 4,9. Show Business, 1,2. O quinto lugar do dia ficou com a Rede TV, média do dia, meio ponto. João Kleber Show teve 1,6 e Encrenca 1,6 também. São os programas com mais de 1 ponto. Olha, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão está vigendo desde o dia 26 de agosto. Os candidatos aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital começaram no dia 26 a apresentar suas propostas aos eleitores durante a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A propaganda é veiculada nas emissoras que operam em VHF e UHF, bem como nos canais de TV por assinatura administrados pelo Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as câmaras municipais. Bem, eu vou deixar os horários de exibição no meu resumo de notícias do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai lá no resumo de notícias do dia 01/09/2022, você vai ver o horário de todos os que vão disputar o pleito de outubro. Católicos recebem imagem de Nossa Senhora Aparecida em Colatina. Olha, a imagem peregrina de Nossa Senhora
Aparecida, um chamado facsímile, encontra-se na Catedral Sagrado Coração de Jesus. A imagem permanece até esta quinta-feira, 1º de setembro de 2022, seguindo então para outro itinerário. Então, olha, nesta quinta ocorrerá a despedida da imagem. Ao meio-dia será celebrada a missa da primeira quinta-feira do mês. A visita da imagem acontece em conjunto com a Federação das Ligas Católicas da Diocese de Colatina. Combustível na Princesa do Norte a R$ 5,48. Foi o menor preço que eu encontrei, hein? O preço mais em conta para o litro de gasolina comum na zona central de Colatina foi de R$ 5,48 no posto Rio Doce, ao lado da cabeça da ponte Florentino Abidos. O estabelecimento informou que no dia 22 de junho de 2022, o valor era de R$ 7,78, antes das medidas federais que estabeleceram limites para os estados cobrarem ICMS. Olha só, gente. Era 7,78 o litro, agora 5,48. Dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Quem trabalhou, olha, eu quero alertar você que não foi verificar ainda. Atenção, quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público entre 71 e 88, ainda pode ter dinheiro do PIS/PASEP. Mais de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram o saldo de suas contas dos 2 programas sociais. O saldo pode ser creditado em conta bancária de qualquer instituição indicada. Caso o beneficiário tenha falecido, os herdeiros têm direito. Então, procure informação, hein? Vai lá na Caixa Econômica, vai no seu aplicativo. Hoje todo mundo tem seu aplicativo do FGTS, né? Nota relevante, campanha antipólio em andamento. Começou na segunda-feira, dia 8 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra poliomielite, mais conhecida popularmente como paralisia infantil. Olha, essa campanha é ofertada pelo governo federal até o dia 9 de agosto. A meta é imunizar 95% das crianças. Há também outras vacinas disponíveis, enviadas aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde. Você sabe quanto custa uma viagem de Colatina para Vitória, a capital do Espírito Santo? Olha, a viagem de ônibus da aviação Águia Branca de Colatina para Vitória tem o valor próximo de R$ 54, tanto para a ida quanto para a volta. O telefone da aviação que faz essa linha, a Águia Branca, é 4004-1010. Pesquisa de preços. Olha, quem me segue já sabe que eu faço pesquisa de preços para adquirir os produtos da minha residência, do meu domicílio. Eu pesquiso em 2 ou 3 estabelecimentos antes de comprar. E quando eu encontro o preço menor, eu passo para vocês o local e o produto. Olha, eu comprei sabão em pó Ápice, multiação, 2 quilos, paguei R$ 7,99. Olha, foi o menor preço. 2 quilos, R$ 7,99. Comprei no supermercado Edson, Avenida das Nações, número 1500, bairro Colatina Velha. Tem um telefone aqui, 3722-6212. 2 quilos, hein? R$ 7,99 sabão em pó. Chances para trabalhar em Colatina. Olha, a agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine, faz um trabalho muito importante. Intermedia a contratação como um elo entre a firma que necessita dos profissionais e aqueles que estão desocupados. Então é um elo muito importante o Cine. Telefone 3721-7102, endereço Avenida Getúlio Vargas 98, no centro de Colatina. Olha, eu quero passar para vocês, porque eu acho que uma empresa aí vai abrir suas portas em Colatina e está contratando muita gente, muitos profissionais. Tanto que eu passei na quarta-feira, 31 de agosto, no escritório do Cine, e fui observar o painel, o mural, e encontrei lá 143 vagas para a região de Colatina. E olha, o Cine está
né, intermediando a contratação de 35 embaladores. Olha, eu acho que não é nem necessário muita formação para ser embalador. 35 vagas para embalador. Tem 13 vagas para açougueiro, 10 para fiscal de loja, 5 para ajudante florestal, 3 para ajudante de obras portador de deficiência, 3 para atendente de televendas, 3 para auxiliar administrativo. Tem 4 vagas para operador de empilhadeira, 4 vagas para padeiro, 3 vagas para subgerente, 4 vagas para técnico de segurança do trabalho. Olha, muitas vagas, em 143 vagas. Eu achei mais interessante as 35 vagas para embalador. Eu acho que é um cargo que não precisa de muita formação. Olha, falar em formação, tem um cargo aqui que precisa, hein? Precisa de curso superior para ser enfermeiro. O salário é de R$ 4.750. Mas não estou falando de vaga, não. Só estou dizendo para vocês que foi estipulado o piso dos enfermeiros no nosso país. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória estipulando que o menor salário dos enfermeiros com curso superior é de R$ 4.750, de acordo com esse documento. Já os técnicos receberão, no mínimo, R$ 3.325 e os auxiliares de enfermagem, R$ 2.350. Nota de espiritualidade. A oficina de oração e vida voltou a Colatina. Olha, o objetivo dessa oficina, idealizada pelo Frei Inácio Larrañaga, é levar felicidade e alegria aos oficineiros, como são chamados, né, os que participam, além do aprendizado de como orar e relacionar-se com Deus. Após o curso, muitas pessoas recuperam a alegria de viver, livram-se de angústias, preocupações, afastando o sofrimento, a depressão, pois essas pessoas aprendem a ter Deus como o amigo de todas as horas, recebendo dele paz e serenidade. Olha, a participação é gratuita, hein? E tem também a Pastoral da Sobriedade, que voltou. O grupo de autoajuda tem suas reuniões programadas para as segundas-feiras, tá? Quanto à oficina de oração e vida, o telefone é 99510-5228. Olha, você já doou sangue? Se não doou, procure o Hemocentro de Colatina para doar, gente. É importante a doação. Veja se você tem condições. As autoridades sanitárias pedem o comparecimento dos doadores ao Hemocentro, a fim de regularizar a situação do banco de sangue de Colatina. Bem, hoje eu já falei sobre as missas, né? Tem missa ao meio-dia e missa também às 19 horas na Catedral de Colatina. Mais informações pelo telefone 2102-5010. Ok? Redução de preço do querosene. Olha, é hoje, vale a partir de hoje a redução do preço do querosene para aviões. A Petrobras reduziu em 10,4% os preços de vendas do querosene de aviação. O novo valor passa a vigorar nesta quinta-feira, 1º de setembro. Trata-se dos preços de venda para a distribuidora. É a segunda queda seguida dos preços, que já haviam sofrido redução de 2,6% no início de agosto. Então, o que se espera é a redução do preço da passagem aérea, né? 200 anos da independência. A TV Brasil estreou na última terça-feira o seriado Brasil Imperial, produção nacional, que revive os fatos marcantes da história da monarquia no país, desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até a proclamação da independência em 1822. Composta por 10 episódios, a atração inédita na TV Brasil. Ela vai ao ar na emissora pública, vai ao ar, o horário aqui que eu quero passar para vocês é às 21h30, quem não viu ainda, então, olha, de terça a sábado, às 21h30, tá bom?
Informação importante. Brigas no trânsito, quero falar sobre isso também. Olha, motoristas, deixem de brigar no trânsito. Motoristas e motociclistas estão perdendo a paciência no trânsito, na zona urbana de Colatina e em vários municípios pelo Brasil afora. Frequentemente são lançados palavrões uns para os outros, homens, mulheres que conduzem veículos. Há muitas freadas bruscas, barbeiragens, gritos. Gente, vamos ter equilíbrio. Agora eu vou falar para vocês sobre o Campeonato Brasileiro e os jogos de sábado e domingo. Olha, no sábado tem o jogo Bragantino e Palmeiras às 19 horas. No mesmo horário jogarão Atlético Paranaense e Fluminense, sábado, dia 3 de setembro, às 19 horas. Às 20h30 jogarão América Mineiro e Curitiba. No domingo, às 11 horas, tem Flamengo e Ceará. Olha, domingo, 11 horas, o Mengão jogando então com o Ceará. Ainda no domingo, às 16 horas, tem 3 jogos. Corinthians e Internacional, Fortaleza e Botafogo e Cruzeiro e Criciúma. Às 18 horas do domingo, dia 4 de setembro, jogarão Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Tem um jogo às 19 horas também, Cuiabá e São Paulo. E na segunda-feira tem um jogo isolado dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, dia 5 de setembro, né? Estamos no mês de setembro, hein? Dia 5 de setembro, segunda-feira, às 20 horas, jogarão Santos e Goiás. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser o mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo
mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é a ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem. Se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa.
Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernande Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213
milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, a paz de Deus.